nesse momento, nosso coração se enche de expectativa, porque no nosso conceito, Deus, no momento do culto, quando se agrada daquilo que é prestado a Ele, Ele fala ao coração do seu povo pela exposição da sua palavra. Então, que o nosso coração possa estar com essa expectativa de que o Senhor use de graça e misericórdia e fale ao nosso coração nesse momento agora. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pudesse atentar. Vez e quando eu me preocupo como pessoa, como pastor, de estar relembrando a mim e a igreja que Deus me confiou a pastorear sobre qual a razão de ser da nossa vida, como igreja, como indivíduos, como pessoa. Eu lembro que no último encontro da família que tivemos no ano passado, vamos ter esse agora no começo do mês de março, no momento lúdico que a gente sempre tem no acampamento lá no nosso encontro, a gente tem um dia de muita diversão, de muita brincadeira, onde o pastor aqui assume alguns papéis, né? E no último encontro da família, na noite lúdica, eu assumi o papel do Claudinho da Viola. E a gente fez uma paródia brincando sobre uma música muito famosa do Paulinho da Viola, que ele fez para a sua escola querida, né? A escola de samba dele, a Portela. E ele fez uma música pedindo à igreja, a Portela, né? A igreja não, olha, pedindo à sua escola de samba perdão, porque ele havia sido chamado para fazer um samba enredo para Mangueira, e que a Mangueira tinha sido campeã, inclusive, do carnaval com o samba enredo do Paulinho da Viola. A escola de samba Portela ficou muito sentida com o Paulinho, né? E ele então fez no ano seguinte um samba para a escola, que se tornou o hino da Portela, que se tornou um hino do carnaval, né? Do desfile das escolas do Brasil, que foi um samba chamado O Rio que Passou em Minha Vida, né? E nós fizemos uma paródia brincando com isso, mas falando de coisas sérias para a igreja naquele encontro, dizendo que a igreja que Deus pôs em minha vida. A gente fez então uma música pensando nisso, falando um pouco de como Deus, nos seus propósitos eternos, conduz as coisas para um determinado fim, esclarecendo a sua vontade para a vida de pessoas em particular, para a vida de uma comunidade, não é? E eu falava ali que eu tinha plena consciência de quando ainda estava na América, terminando o meu curso de doutorado, Deus começou a inquietar o meu coração. A gente estava já pronto a voltar para o Brasil e sempre vem aquelas questões de alma, o que fazer, né? O que é que Deus vai, como é que Deus vai conduzir a nossa vida no ministério? E essas inquietações tomavam a nossa alma para que a gente pudesse orar a Deus. E começou a surgir algumas possibilidades, alguns contatos, alguns convites, entre eles aqui a igreja, a primeira igreja que eu conhecia muito bem, igreja que eu comecei a minha vida, né, pastoral aqui como pastor auxiliar do pastor Augustus, igreja que eu conhecia do tamanho da sua tradição histórica, da responsabilidade que é assumir um pastorado de uma igreja com esse porte histórico, e evidentemente tremia nos pés por não me sentir apto e capaz para isso, não só por causa da primeira igreja, mas qualquer igreja que Deus coloca na vida da gente, a gente treme diante do Senhor. Mas quando Deus foi guiando a todas aquelas situações, e quando se deu, não é, a eleição, quando nós pessoalmente, eu e minha esposa, orávamos ao Senhor para que Ele pudesse colocar de forma muito clara a sua vontade para a nossa vida e para a vida da igreja, não é? Nós tínhamos a plena convicção
de que, de fato, era a igreja que Deus pôs na nossa vida para cuidar. Para que a gente pudesse, como amigo do noivo, cuidar da sua noiva, a qual ele comprou com o seu sangue, né? E nesse intuito a gente se toma de algumas preocupações, de alguns cuidados que eu sempre tenho procurado passar para a igreja, e vez ou outra eu tenho que trazer para a minha vida e para a vida da igreja algumas bases, algumas convicções que não podem sair do nosso coração. Pois tanto igreja como pastor de igreja corre riscos de cair no mesmismo, de cair na comodidade, num ministério de manutenções, e esquecer do propósito pelo qual Deus nos tem chamado a servi-lo. E sempre eu me identifico, sempre eu coloco os meus olhos num texto que para mim serve de marco e de referencial, para que eu não me perca na caminhada e para que eu sempre lembre a igreja a razão da nossa existência enquanto igreja local. E eu gostaria de mais uma vez retomar com vocês essas lembranças, para que a gente pudesse colocar os nossos olhos na direção certa e entender o propósito e as promessas de Deus para a nossa vida enquanto igreja. Também gostaria de reafirmar com vocês de que pastores correm riscos de elaborarem, ainda na sua época de seminário ou até no decorrer da caminhada, projetos pessoais e construírem um projeto pessoal, e muitas vezes quando forem eleitos numa igreja ou noutra igreja, eles colocam sobre a igreja o projeto particular e pessoal do pastor. Isso é um risco, um equívoco, inclusive, que podemos cometer. Porque igrejas, elas têm identidade, igrejas locais têm identidade, características particulares. Eu já pastoreei 3 igrejas na minha vida, e das 3 igrejas que eu pastoreei, elas têm identidades distintas, características distintas. São a igreja do Senhor Jesus, estão ali para glorificar o Senhor e servir ao seu propósito, mas elas têm suas peculiaridades que não podem ser violadas se nós não quisermos destruir uma igreja local. Temos que respeitar essas características, temos que entender a igreja, porque nós cremos que o Deus soberano que conduz uma igreja desde o seu nascedouro até a sua caminhada na vida do Senhor, ele faz isso com um propósito. Nenhuma igreja existe por acaso. Então, quando um pastor chega na igreja, ele tem que conhecer a igreja, a história da igreja, olhar para trás, respeitar aqueles que Deus colocou aqui no passado para construir essa igreja, e ter consciência de que ele é uma peça de serviço, né, no andamento e no crescimento dessa igreja. Que a igreja não funciona em torno do ministério de um pastor. Que um pastor está na igreja para servi-la e não para ser estrela dela ou para ser a peça principal da igreja, né? O pastor Zé Clóvis, do seu jeito, né, brincalhão, sempre tirava essas ondas com colegas que, quando ligavam para ele, há muito tempo que não via, dizia: e aí, Zé Clóvis, tu estás pastoreando que igreja, né? Ele dizia: eu estou pastoreando a igreja tal, estou cuidando de lá. Mas você é pastor efetivo, auxiliar, és o que aí? E ele dizia: eu sou auxiliar, né? E ele era efetivo. E quem é o efetivo? Perguntava. É Jesus, né? Ele gostava de tirar essas brincadeiras, essas ondas com os colegas, para nos colocar no lugar correto. A igreja de Cristo só tem um pastor de fato e verdade, o supremo pastor, que é o Senhor. E que todo pastor,
ele é auxiliar desse pastor principal. Que nós estamos aqui para cumprir o propósito desse pastor, que é o noivo que comprou aquela igreja com o seu sangue. E a igreja local é a expressão desse corpo de Cristo de forma visível. E que nós fomos postos ali para servir a essa igreja e zelar por ela para apresentá-la ao noivo no dia das bodas, uma igreja santa, sem mácula ou sem defeito algum. E isso temos plena consciência de que será cobrado de cada um de nós, pastores. Então, é por causa dessas razões que eu me cerco de cuidados e de preocupações para que sempre eu esteja me lembrando, né, de quem eu sou, de quem Deus é e do que Deus quer com a minha vida, e lembrar isso à igreja também, que nós existimos para um propósito com uma razão enquanto uma comunidade local, enquanto primeira igreja presbiteriana do Recife. Temos uma identidade, temos características próprias, particulares, pessoais, que não deveria nunca, em hipótese alguma, ser violada por nenhum líder ou pastor que passe por aqui. O pastor tem que então entender a igreja e servi-la, para que ela possa conseguir perceber suas potencialidades, conseguir perceber as suas fragilidades também, tratar as suas fragilidades, fortalecer as suas potencialidades, para que essa igreja seja uma igreja que cumpra cabalmente o propósito de Deus. Assim é que nós temos que compreender. E eu sempre me reporto a esse texto, e eu gostaria de trazer à memória de vocês. Acho que vocês já estão familiarizados com ele, porque vez ou outra eu estou batendo nele aqui com vocês, que é o primeiro capítulo do livro de Josué, dos versos 1 ao verso 9. Tanto porque ele esclarece algumas coisas que são fundamentais para a nossa compreensão nessa noite, quanto pela própria simpatia ou identidade que eu tenho com esse servo de Deus, pelo momento que ele viveu e pela responsabilidade que lhe fora confiada. Os mesmos sentimentos que tomaram o coração de Josué quando dessa circunstância que levou a essa conversa pessoal, essa revelação de Deus para ele, e os temores que cercaram seu coração são os mesmos que inquietam a minha alma dia a dia, na consciência da responsabilidade de pastorear essa igreja. Livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Diz a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pai bendito,
Deus de amor e misericórdia, nos colocamos diante do Senhor, aos teus pés, na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua vontade. Revela, Senhor Deus, a tua vontade para as nossas vidas de forma muito clara, ao ponto que possamos redirecionar as nossas prioridades e colocar a nossa vida ao teu dispor, para que o Senhor a use para a honra e glória do teu nome. Estamos aqui como povo de Deus, para ouvir a tua voz, obedecer a tua palavra, cumprir os teus propósitos. Fala, pois, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. 12 de agosto de 1878 foi organizada essa igreja. Há 135 anos atrás. Esse ano, em agosto, vamos comemorar 136 anos de organização. 141 anos desde o primeiro dia que começou o culto aqui no dia 10 de agosto, na cidade do Recife. Na ocasião, no dia 12 de agosto de 1878, o missionário norte-americano John Rockwell Smith fez a seguinte declaração, registrada na primeira ata dessa igreja: meus irmãos, a Assembleia aqui reunida acaba de aprovar a fundação por unanimidade da Igreja Presbiteriana de Pernambuco, sob a bênção de Deus, nosso Pai e Criador. Esta data, continua a ata, será lembrada através dos anos que virão, pois esta igreja que agora nasce nesse clima de tensão e de restrições à divulgação da palavra, tem uma missão a cumprir na história do evangelismo deste país. Continua, olhando para o futuro, vejo que daqui sairão os homens que, pela graça de Deus, levarão o evangelho aos confins deste estado e do país e até mesmo a outras partes do mundo. Declaro fundada a Igreja Presbiteriana de Pernambuco. Esse é o registro na primeira ata de organização dessa igreja. É sempre bom relembrar que, historicamente, nossa igreja nasceu e existe com uma clara missão e propósito conforme aqueles membros fundadores. Esta igreja nasce com uma missão a cumprir na história da evangelização deste país, levar o evangelho aos confins deste estado e do país e até mesmo a outras partes do mundo. Porque para mim isso é caro e é valoroso? Porque nós temos plena consciência, afirmamos isso, cremos nisso, que servimos a um Deus soberano que não faz que absolutamente nada aconteça por acaso. Então, quando Deus colocou no coração de um jovem pastor, estudante americano, a dedicar a sua vida a vir ao Brasil, para o Nordeste do Brasil, e aqui proclamar essa verdade do Evangelho, e que Deus usou esse jovem para, em 5 anos, organizar essa igreja que nasceu nesse dia, com esse registro, e com esse propósito, esse desejo colocado em ata, tudo isso nós cremos fora guiado por Deus com um fim muito claro. E que Deus tem um propósito com a vida dessa igreja que já passaram aí mais de 100 anos da sua existência. E que nós somos a continuidade dessa igreja que nasceu há 136 anos atrás. Essa é nossa missão enquanto igreja local, não é? Essa é nossa missão enquanto igreja de Cristo. Mas de forma muito clara e visível como igreja local aqui em Recife. Anos se passaram, muitas dificuldades surgiram desde então, muitos obstáculos foram sendo colocados e vencidos ao longo dos anos. No entanto, Deus vem concedendo a esta igreja muitas vitórias, muitas conquistas, muitas alegrias, momentos de celebração, de olhar para trás e ver a boa mão de Deus sobre a vida dela.
um novo ano se inicia praticamente. Se desnuda pela frente desafios novos. Enquanto o tempo de Deus não se cumpre para que Ele volte, nós continuamos aqui firmes, renovando nossas forças para continuarmos a caminhada de serviço no cumprimento da vontade e dos propósitos de Deus para o mundo. Senhor, como o Senhor deseja nos usar? Como podemos ser útil e cumprir esse propósito de fazer conhecido o Teu nome e Tua glória? São preocupações que enchem o nosso coração e que sempre deveríamos olhar para fora, olhar para os desafios que temos pela frente, aqui nessa cidade que Deus nos colocou. O livro de Josué, nesse capítulo 1, nos versos primeiros, nós encontramos o relato das palavras e promessas que o Senhor Deus dirigiu a Josué particularmente e ao povo e à nação em geral. Nesse texto, Deus o estava chamando para o cumprimento de seu propósito em colocar o seu povo, Israel, na terra que ele havia prometido. Aos olhos de Josué, seria uma tarefa muito difícil. E ele não se sentia preparado para tal posto, para tal tarefa. Moisés já havia particularmente dito essas mesmas coisas a Josué. Deus já havia dito a Moisés particularmente que ele não passaria o Jordão e que Josué iria substituí-lo. Se você observar no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, no verso 7 e no verso 8 do capítulo 31, diz lá o texto que Moisés chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o povo de Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Josué já conhecia que ele era a pessoa escolhida por Deus para fazer o povo entrar na terra, mas a ficha ainda não caiu, até de fato acontecer a morte de Moisés. O seu chamado ocorreu em um momento muito delicado na vida e história do povo de Deus. A morte de Moisés era um momento de tristeza, era um momento de perda, era um momento de incertezas. Josué teria que assumir o lugar de um grande líder. Moisés foi um grande líder, o libertador de Israel da escravidão egípcia. Ele ainda hoje é tido como uma das personagens mais conhecidas do Antigo Testamento e de toda a Escritura. É por causa disso que Josué revela insegurança, que Josué revela temor e demonstra-se inseguro diante de tão grande responsabilidade. Ele então recebe do Senhor algumas promessas que tinham por objetivo lhe dar firmeza, lhe dar segurança e lhe dar tranquilidade da parte de Deus. O próprio Deus o havia estabelecido para que ele cumprisse um claro propósito, ou seja, liderar seu povo na conquista da terra que o Senhor Deus havia prometido a Abraão e ao seu povo Israel. Josué era a pessoa que completaria a missão de colocar o povo na terra de Canaã a fim de herdarem as promessas. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós observamos as etapas diferentes que o povo de Israel viveu e que cada líder que Deus levantou tinha então uma função e uma responsabilidade. A saída do povo do Egito por Moisés, a conquista da terra por Josué, a construção de uma nação depois, com o rei Davi, Salomão. Depois, inclusive, a gente observa
a desobediência, o comodismo, a destruição do povo, o cativeiro na Babilônia. Depois Deus levantar o povo de volta, retornar à terra, restaurar a nação, reconstruir a cidade, o templo, até o Messias, até a chegada do Messias. Como Deus na história vai preparando as coisas e levantando homens diferentes e distintos para determinados momentos da vida. Josué está diante de um grande desafio, que na cabeça dele era substituir um grande líder de Deus, um grande homem como Moisés. E aí Deus então se manifesta a Josué para dar ao coração dele tranquilidade, mostrar que o propósito de Deus se manifesta diante de situações de crise, para que Deus revele que tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao seu propósito e ao seu controle. Ao mergulharmos na leitura e no exame da história de Israel, nós vemos a ação redentiva de Deus em todas essas situações. Nos deparamos com situações de crise. Muitas vezes as mesmas situações com as quais nos deparamos hoje em dia. No verso 2 vemos a situação de crise. Qual era a situação de crise? Deus diz a Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Essa era a situação de crise que se estabeleceu diante da nação de Israel. O grande líder, o grande homem, a referência do povo de Israel havia morrido. E o povo, à beira da entrada da terra, se sente inseguro para vencer os desafios que haviam pela frente. Em meio a essas situações, Deus se revela no controle de todas as coisas. É isso que está acontecendo aqui. Ele se revela ao povo, ele se revela a Josué, como dizendo para eles: eu estou no controle de todas as coisas, inclusive da morte de Moisés. Deus manifesta os seus propósitos em meio a essas situações de crise. Ele então revela a Josué quais os seus planos em meio àquela situação. Diz o texto: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, dizendo: dispõe-te agora e atravesse o Jordão com todo o povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse era o propósito de Deus. Podemos descansar na certeza que em toda situação de crise ou de dificuldade, Deus está e continua no controle de todas as coisas. Como Jó mesmo declarou no momento de muita dificuldade em sua vida: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É essa convicção da manifestação de Deus soberano no controle de todas as coisas que traz paz ao coração de seu povo. Ele tem os seus propósitos para todas essas coisas. O que precisamos é estar atentos e dispostos a cumprir a sua vontade e obedecer ao seu comando. É isso que ele está dizendo, ou mostrando para o jovem Josué. Em segundo, também nós podemos observar do texto que as promessas de Deus são a nossa garantia de que seremos bem-sucedidos em realizar o que ele determinou em seus propósitos. Enquanto que o propósito de Deus manifesta o seu controle sobre todas as coisas, enquanto que Deus havia revelado particularmente a Moisés, e Moisés com muita serenidade revelou isso à nação de Israel, preparando o povo para a sua partida. Enquanto Josué, mesmo sabedor dessas coisas, se sente inseguro e Deus se revela para ele para dizer: o meu propósito nesse momento de crise, na morte de Moisés, é colocar você para que você entre na terra com o povo, para que eu cumpra aquilo que eu prometi. Ou seja, eu estou no controle. Agora, eu quero te dar garantias de que essas coisas assim sucederão. Eu quero apresentar para você promessas que vão servir como garantia de que você será bem-sucedido com toda a nação de Israel.
Então, esses princípios, essas verdades, servem não somente para Josué particularmente, nem para a nação de Israel naquele momento de crise, mas serve para nós, como igreja do Senhor. Serve para a gente particularmente quando enfrenta desafios. Ele então, para fortalecer a disposição de Josué, lhe dá algumas garantias, lhe entrega algumas promessas. Deus lhe garante que nada o poderia deter. Diz o texto no verso 5: ninguém te poderá resistir. E isso todos os dias da tua vida. É a promessa de Deus. No Novo Testamento encontramos o Senhor Jesus dando à igreja a missão de anunciar as boas novas do Evangelho a todas as nações. Ao final, em Mateus capítulo 28, ele mesmo lhes faz uma promessa e lhes dá esta garantia: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vão, façam discípulos, desbravem o mundo, preguem a todas as nações, chame pessoas a se tornarem seguidores de Cristo. Eu estarei com vocês nisso todos os dias até a consumação dos séculos. São as promessas de Deus que nos dão segurança para confiarmos no Senhor e obedecermos ao seu comando. Não é a capacidade humana, não é a nossa confiança própria. Se fosse isso, estaríamos perdidos. Josué treme diante do desafio e Deus lhes faz promessa que servem de garantia para que ele aquiete e acalme o seu coração, para que ele cumpra a vontade de Deus. Somos essa igreja da qual o Senhor Jesus fez essa promessa. A promessa se aplica à nossa vida como corpo de Cristo. Não nos esqueçamos de sua promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Paulo, também pensando nesse mesmo raciocínio no capítulo 8 de Romanos, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando está diante do desafio de enfrentar o Império Romano, que começava a perseguir a igreja. O que eu quero trazer à minha memória e à memória de cada um de vocês, para que a gente não seja encontrado fazendo outra coisa que não cumprindo o que Deus tem para nós, é que o Senhor não nos chamou para viver a vida para nós mesmos, mas que a nossa existência como pessoas e como igreja local tem um propósito. Temos algo a realizar, temos uma missão a cumprir, e eu não posso tirar os meus olhos disso e me distrair com as outras coisas que o mundo vai oferecer. É sempre esse o risco que eu corro e que você corre, de nós nos distrairmos com as coisas que serão postas na nossa vida e caminhada para que a gente perca o foco. E eu preciso sempre estar olhando para isso, para que o meu coração não se distraia com outras coisas, para que eu não caia na mesmice, para que eu não viva no automático, fazendo a minha própria vontade e não a vontade de Deus. Eu preciso entender isso. Em segundo lugar, uma segunda promessa, ele revela o magnífico segredo da vida vitoriosa, a sua poderosa presença. Ele prometeu, ele garantiu a Josué ser com ele, assim como ele havia sido com Moisés. É interessante isso, eu sempre olho para aqui. Como fui com Moisés, assim serei contigo. O que amedrontava Josué, o que paralisava Josué, era o fato de ter que substituir um homem do tamanho, da performance, do gabarito de Moisés. E ele tremia diante disso. Como é que eu posso substituir Moisés? Moisés foi um grande líder, foi o grande estadista da nação de Israel, foi o homem que enfrentou a nação mais poderosa de sua época para libertar o povo. Como é que eu vou enfrentar e destruir essas nações que ocupam a terra que Deus nos prometeu? Ele não se sentia capaz, competente para tal ação.
e emprestava a Moisés uma grandeza e um poder que nem mesmo Moisés tinha. E esse é o segredo que Deus revela para ele. Havia receio e temor no coração de Josué. Como ele poderia preencher o espaço deixado por um grande líder como Moisés? Ele não se via capaz, nem pronto para assumir tal papel. E isso não necessariamente por falta de fé ou de compromisso, mas talvez pela sua própria estrutura, pelo seu próprio temperamento introvertido. Por conhecer a sua estrutura, Deus lhe dá essa palavra de ânimo e garantia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. O que de fato o Senhor estava dizendo para Josué era: Moisés só se tornou um grande líder porque eu estive com ele, Josué. O segredo de Moisés era que Deus havia sido a sua fonte abençoadora. A semelhança de Josué, Moisés também teve receios quando Deus o chamou. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 11 e 12, ele relacionou motivos pelos quais ele não seria o homem certo para libertar o povo do Egito. Ele até sugere a Deus: vai pegar meu irmão tem mais habilidade do que eu no falar. Eu sou uma pessoa pesada de língua, não sou bom de discurso. Como é que eu vou convencer Faraó? E Deus: não é você mesmo que eu quero. Moisés também tremeu. Moisés também se achou inapto, inadequado, incompetente, incapaz para tal obra. E ele está dizendo para Josué: olha, Josué, você não se esquece da história. Olha para a vida de Moisés, quando eu o convoquei, quando eu o chamei. Ele também teve a mesma reação que você teve. E que bom. Moisés só foi o que foi porque eu estava com ele, Josué. E como eu estive com ele, eu vou estar contigo. Essa é a minha promessa, que vai servir de garantia para que você seja bem sucedido. E isso é algo que se aplica à minha vida e à vida de cada um de vocês. Quando eu perceber a minha inaptidão, a minha incapacidade e tremer, eu sei que Deus, que me tem chamado, vai me dar a graça necessária, vai estar comigo para que aquilo que Ele me confiou aconteça. É isso que sustenta um homem de Deus, um servo do Senhor, um crente. É essa certeza, essa convicção de que é pela graça do Senhor que a obra é realizada e não pela capacidade humana. Moisés só se tornou quem era porque o Senhor esteve com ele. E esse segredo é revelado a Josué. Josué, eu estarei contigo. Descansa. Há uma tendência nossa de nos acharmos incapazes frente a grandes desafios e a grandes homens de Deus. Isso não é ruim de todo, ao contrário, nos faz depender da graça, depender de Deus e não de nós mesmos. Moisés entendeu o princípio e se dispôs. Ele diz lá em Êxodo: se não fores comigo, quando Deus se ira contra o povo de tanta desobediência, Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu não vou diante desse povo mais. Se eu for, eu vou exterminar esse povo. Vá você e conduza esse povo no deserto. Eu vou te dar a bênção. Eu vou te dar a coluna de fogo durante a noite para aquecer e te guiar na direção. Eu vou te dar a nuvem durante o dia para proteger vocês do calor escaldante do sol. Mas eu não vou. Vai com o povo e a minha bênção irá com você. E Moisés se volta para Deus e diz: Senhor, se não fores comigo, não me faça subir com este povo. Moisés entendeu o princípio de que ele por si só não conseguiria absolutamente nada, e que toda a sua capacidade, que toda a sua liderança provinha da graça e do poder de Deus, de estar perto dele. E é essa promessa que Deus faz a Josué, faz a mim, faz a você. Nós somos incapazes, nós somos incompetentes para continuar aquilo que o Espírito Santo começou em nós. Paulo, quando nós estamos aprendendo aqui sobre a carta aos Gálatas, deixa isso claro para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, como é que vocês puderam mudar
tão depressa do evangelho de Cristo para outro evangelho? Sois assim tão insensatos que recebestes o evangelho pela fé, o evangelho da graça, e agora quereis vos aperfeiçoar nas obras da lei? Nas obras da lei ninguém vai conseguir ser salvo. É impossível isso ao homem, e nós experimentamos isso dia a dia. Quando percebemos a nossa incapacidade de cumprir cabalmente a vontade de Deus. E temos que, como o Kleber falou aqui nessa noite, não só dominicalmente, mas diariamente, nos achegarmos diante de Deus para lamentar a nossa incapacidade, o nosso pecado e a nossa culpa. E clamar ao Senhor por misericórdia. É só pela graça de Deus que nós podemos continuar na caminhada. A presença permanente de Deus conosco, em nossa vida e em nosso meio, é a garantia que temos que seremos bem-sucedidos, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É essa promessa que nos faz descansar, que nos faz confiar e depender das misericórdias e da graça de Deus para continuarmos a caminhada. As promessas de Deus, no entanto, não param por aí. Ele ainda promete a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Ele promete sempre estar ao nosso lado, à nossa frente, por trás de nós, nos protegendo, nos dando força, ânimo, consolo, vitórias, conquistas, perdão e tudo mais que precisarmos em nossa caminhada. Como diz a palavra de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Deus não nos desamparará. O Senhor não nos deixará. Isso traz descanso e garantias ao coração de Josué e do povo naquele momento de crise. Mas em terceiro lugar, não somente o propósito de Deus apontado, não somente as promessas que garantem a vitória, mas a obediência do servo de Deus manifesta o grau de confiança que se exige na aliança com o Senhor. E isso eu queria chamar a sua atenção. O texto continua dizendo a Josué: tão somente o que eu espero de você e do povo de Israel. E aí ele passa a mostrar. E isso se aplica à nossa vida como igreja, a minha e a sua vida. Deus manifesta o seu propósito na vida do seu povo. Deus nos promete, nos faz promessas que nos dão garantias da vitória, de obtermos, de fato, sermos bem-sucedidos no cumprimento do propósito de Deus, mas Deus requer de nós obediência. E a obediência do servo do Senhor manifesta o grau de confiança que a aliança que Deus fez conosco exige. Se eu confio em Deus, eu obedeço. Se eu confio nas promessas de Deus, eu me disponho. É isso que o texto vai nos ensinar. Ser forte e corajoso, diz o verso 6, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Tão somente seja forte e corajoso para obedecer ou cumprir algumas coisas. E aí o texto vai começar a nos mostrar. Para que essas promessas se tornassem uma realidade na vida do povo, o Senhor exigiu que Josué observasse algumas coisas. Disse o Senhor a Josué: tão somente. Ou seja, para que as promessas se cumpram em sua vida e caminhada, era necessário observar essas coisas. Seja confiante e determinado no propósito para o qual o Senhor lhe designou. O que o Senhor requer de Josué: Josué, tenha coragem, seja forte. Ou seja, corra a carreira que lhe está proposta com perseverança, com determinação. Faça como muitos homens de Deus no passado fizeram, confiando em Deus. Por que Josué precisava ser forte e corajoso? É uma pergunta que nós fazemos ao texto. É preciso compreender a necessidade de ser forte e corajoso na caminhada cristã. É preciso ser forte e corajoso para
diz lá o texto, ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor. A coragem é para observar a lei. A coragem é para se manter firme no cumprimento da vontade de Deus. É interessante, hoje, acho que foi o Humberto, me colocou um artigo nas mãos sobre o que a gente já espera acontecer nesses dias difíceis. Nesses dias onde os valores, de forma muito forte, vêm quase que com a força do Estado para impor condutas morais e condições à igreja. Como é preciso a gente ter a coragem de Pedro, de João, diante do Sinédrio e das autoridades, para dizer para aqueles quase 70 homens, né, como se fosse o superior tribunal federal da nação do Império Romano, posta ali diante do povo de Israel: observa se é justo obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Ter coragem para dizer isso, ter coragem para se manter firme e fiel à palavra de Deus. Essa é a coragem que Deus exige de Josué. Seja forte e corajoso, Josué, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor. Essa é a coragem que nós vamos precisar ter como igreja, para não negociar a consciência, para não negociar o princípio. E o artigo que o Humberto me colocou nas mãos é de um ministro, de um pastor, que começa, para permanecer de forma aceitável e agradável a essa sociedade, começar a negociar os princípios da palavra de Deus. Tem que ser forte e corajoso para se manter fiel à palavra. É isso que Deus pede dele. É preciso ter o cuidado de não somente conhecer a vontade de Deus revelada, mas viver essa palavra, pois esse é o grande segredo da vitória e do verdadeiro sucesso em realizar a vontade de Deus. É preciso ter coragem para cumprir os preceitos da palavra de Deus, e isso tanto na vida particular quanto na vida em comunidade. Vivemos época em que você vai ter que ter coragem para assumir quem você é e para mostrar o seu compromisso com Deus e com a palavra dele. Ter cuidado de não se desviar da palavra, continua o texto. É preciso ter cuidado para não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhando a nossa realidade, isso pode ser aplicado aos desvios doutrinários, que visam pegar os atalhos em vista de se obter sucesso e bênçãos ministeriais. Também pode ser aplicado aos desvios na prática da vida cristã. É preciso ter coragem para assumir compromisso com a palavra de Deus. Ser comprometido não somente com essa palavra, com essa verdade, e não se desviar dela. Ser comprometido na divulgação desta palavra, em fazê-la conhecida ao mundo. E ele diz no verso 8: não cesses de falar deste livro da lei. Josué e o povo de Deus só seriam bem-sucedidos na vida quando divulgassem essas verdades aos outros, quando levassem avante essas verdades de Deus. Mas antes mesmo de levar essas verdades, continua o texto: medita nela de dia e de noite, seja o alimento para a tua alma, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Só então farás prosperar o teu caminho. Não se consegue uma vida bem-sucedida espiritualmente por atalhos. Se você quiser ser bem-sucedido na vida, tenha compromisso com a palavra de Deus. Medite nela, se alimente da palavra de Deus. Não seja negligente com a palavra de Deus. Nas nossas reuniões de quinta-feira, nós começamos na quinta-feira passada uma série de estudos que nós trouxemos na pastoral. O primeiro estudo que nós demos na quinta-feira, que
nós estamos lançando um desafio de estudar a Bíblia de forma pessoal e efetiva. E na introdução mostramos que é uma necessidade para a vida cristã. Que da mesma forma que o nosso corpo precisa se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia para se manter saudável, né? Isso também é verdade para a nossa vida espiritual. Tem pessoas que só se alimentam da palavra de Deus de domingo a domingo, que durante a semana nem separam um tempo para ler, para refletir sobre a palavra de Deus, não alimentam a alma. E evidentemente enfraquecem-se espiritualmente. Evidentemente apanham do pecado e da natureza caída que há nele. Porque quem comanda é ela. Porque ela não é disciplinada, ela não é corrigida, ela não é exortada. Porque eu não me alimento da palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus, diz o texto, permanentemente. Dela ser a razão das minhas reflexões, considerações, para que eu tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, porque só assim eu serei bem-sucedido. Seja confiante e determinado para ter o cuidado de fazer segundo tudo que a lei diz, de ter o cuidado de não se desviar dela. Seja comprometido com a divulgação dessa verdade, não cesse de falar desse livro, mas medite nele dia e noite, para que você possa ser bem-sucedido. Sua promessa: prepara o seu povo para a caminhada, não tenha medo, nem te espantes. E no verso 9, quando ele aponta para isso, indica que não seria sem lutas e sem dificuldades que as conquistas aconteceriam. O povo estava preparando o espírito de Josué, o Senhor estava preparando o espírito de Josué para as dificuldades que ele e o povo enfrentariam, pois tinha um inimigo que não facilitaria a caminhada do povo, tinham inimigos a vencer naquelas terras. E o Senhor então reafirma: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não havia necessidade de concentrar a atenção nem no inimigo, nem nas dificuldades. Josué e o povo deveriam concentrar a sua atenção em saber quem é que os havia enviado. Por isso o Senhor chama a atenção: quem te mandou, Josué? Não fui eu. Então não temas, seja forte e corajoso. Olha para mim. Não olhe para o inimigo, não olhe para as dificuldades, olhe para mim. Quem te mandou fui eu. Confie em mim, descanse em mim. E é exatamente isso que nós precisamos fazer na vida. Quando os problemas surgirem, quando as dificuldades aparecerem, quando as lutas se levantarem, se agigantarem contra nós, não tema o inimigo, não olhe as dificuldades, saiba quem te enviou, quem está contigo, quem prometeu estar ao teu lado todos os dias. Fui eu quem te chamei, Josué, fui eu quem te mandei. Seja forte e corajoso, confie, descanse. De quem eles estavam a serviço era Deus. O texto nos diz isso: não te mandei eu, seja forte. Mais uma vez, porque eles deveriam ser fortes e corajosos, porque eles não precisavam temer o inimigo nem as dificuldades. O texto continua a nos dizer: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essas são as verdades que eu gostaria de trazer à sua memória, à nossa memória enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto família. Queridos irmãos, relembremos as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Trazemos à memória a magnífica verdade de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Da mesma forma que Deus chamou a Josué e seu povo, lhes apontou um propósito, lhes fez promessas, lhes deu garantias de sucesso e de vitória, assim o Senhor nos tem chamado, enquanto igreja local, para realizarmos um propósito, para cumprirmos uma missão.
Deus estende-nos as mesmas promessas, nos dá as mesmas garantias. Ele tem preparado vitórias e conquistas como resultado da missão que nos confiou. Por isso, nós ousamos nos dispor na mão de Deus para que Ele nos use para a sua glória e honra. Nós confiamos no Deus que nos vocacionou, que nos chamou, que colocou sobre nós a missão e o propósito de ser diferente, fazer diferença e anunciar o Evangelho aqui nesse lugar. Mais um ano se lança de desafio para a gente. E nós gostaríamos muito de trazer à memória isso. Por causa de todas essas coisas, precisamos ter consciência de algumas verdades para a nossa vida pessoal. O Senhor não enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar para que nós continuemos vivendo para nós mesmos. O Senhor fez com que essa igreja surgisse com um propósito muito claro. E você foi colocado como parte desse corpo para cumprir esse propósito. Essa igreja, ela nasceu e existe com uma clara missão e propósito conforme aqueles irmãos e membros fundadores. Esta igreja nasce, está registrado naquela ata, com uma missão a cumprir na história da evangelização deste país. Levar o evangelho aos confins deste estado e do país e até mesmo a outras partes do mundo. Eu queria trazer os seus olhos para esse foco. Eu queria dizer para você que você não faz parte desse corpo por acaso. Eu queria dizer para você que abrace essa missão que o Senhor confiou a essa igreja local em particular. Coloque a sua vida ao dispor de servir a Deus no cumprimento desses propósitos. Confie no Senhor. Cada um de vocês tem lugar nesse corpo, cada um de vocês tem participação nesse corpo. Deus lhe capacitou com dons, com habilidades para que você sirva ao cumprimento desse propósito. Coloque a sua vida não mais para outra coisa que não fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito do Senhor. Busque isso na sua vida. Tenha na palavra de Deus, na meditação dela, aquilo que vai lhe esclarecer a viver para a glória de Deus e fazer e ser útil no meio do corpo de Cristo. Deus nos chamou em seus propósitos para sermos bênção ao mundo, para a sua glória, e nos promete e garante: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O meu desejo, a minha oração é que o Senhor nos consagre ao seu serviço. Ele abençoe as nossas vidas espirituais e as nossas famílias, que Ele nos fortaleça e nos use para a sua honra, glória e louvor. E eu queria então convidar você a colocar o seu coração diante de Deus nesse momento agora. Eu queria perguntar a você se sua vida tem sido vivida para o propósito de fazer a vontade de Deus ou para os seus próprios propósitos. Eu queria perguntar a você se você toma para você essas promessas maravilhosas de Deus como garantias de que você vai ser útil à vida, às pessoas, à igreja, ao corpo de Cristo. Eu queria que você pudesse, ao confiar nas promessas de Deus, obedecer ao seu comando, ouvir a sua voz e dispor a sua vida para a sua própria glória e honra. Ore a Deus e baixe sua cabeça e fale com o Senhor nesse momento agora. Enquanto isso, nós vamos nos preparar para entoar o hino de número 218, que fala da vontade soberana de Deus. Vamos orar ao Senhor silenciosamente e colocar o nosso coração diante dele. Senhor, nós viemos aqui nessa noite para te adorar, para buscar a tua face, a tua presença. Viemos aqui nessa noite consciente que nós não somos dignos de estar diante de um Deus glorioso como o Senhor.
porque conhecemos o nosso pecado e a nossa natureza caída. Mas nós confiamos na promessa do Senhor e no sacrifício de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Confiamos no sangue dele que foi derramado e que é suficiente para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas injustiças. É por isso que nós chegamos diante do Senhor nessa noite, confiado na cruz, confiado no sangue do teu Filho Jesus, no seu sacrifício. É por isso que nós ousamos levantar a nossa voz e cantar louvores ao teu nome, confiando na promessa do perdão. É por isso, pela consciência de que aquilo que somos e temos provém da tua boa mão e vontade, que nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. É por isso que nós ousamos estar diante do Senhor para buscar ouvir a tua voz. E desejamos de coração que o Senhor nos desafie, fale ao nosso coração, reanime o nosso ânimo na caminhada, desafia-nos, ó Senhor Deus, a viver a nossa vida confiando no Senhor, obedecendo aos teus comandos. Muito obrigado, porque sabemos que a nossa vida existe com um fim, com um propósito, de glorificar o teu nome e fazer a tua vontade. Muito obrigado, porque temos consciência das tuas promessas, que são garantias para que aquele que começou a boa obra em nós complete até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, porque é nessa confiança que nós obedecemos ao Senhor e dispomos nossa vida para o teu serviço. Usa-nos para a tua honra e glória, Senhor. Dá-nos consciência de quem somos, povo do Senhor, igreja do Senhor. Faz com que tenhamos consciência da razão de ser da nossa vida. E que o teu Espírito nos use para que o teu nome, Senhor Deus, seja conhecido e glorificado. Nos use para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos em oração, consagrando nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.